Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Pode estar sentados. Quando o famoso e luminar da teologia, São Tomás de Aquino, estuda a sua Suma Teológica, expõe na sua Suma Teológica, sobre as características do belo. O belo não enquanto arte humana, obra artística, que também pode se aplicar aos princípios dele, mas enquanto o belo visto na natureza, sobretudo na natureza humana, ele dá três características para que uma coisa, objetivamente falando, seja bela. Claro que depois vem todas as correntes filosóficas que vão ver o belo enquanto subjetivistas e objetivistas, e vamos deixar isso de lado, mas vamos pegar o belo enquanto objeto, objetivamente falando. São Tomás diz que para uma coisa ser bela, ela precisa reunir três características. A primeira é a proporção, a segunda é a claridade, e a terceira é a integridade. Quando algo tem em si essas três características, pode-se dizer que isto é belo em si. Faltando uma delas, carecendo de uma delas, essa coisa não tem esse adjetivo de ser bela. Que muitos filósofos vão dizer que belo é aquilo que agrada às vistas, qui vis placent. Aquilo que agrada às vistas, portanto, que não fere nenhum desses três princípios, isto é belo. Isso agrada, é proporcional, é íntegro, é claro, é nítido. E se quando nós encaixamos essas propriedades às almas, nós temos almas santas, almas belas, proporcionais, no sentido não de quantidade, mas de qualidade segundo a sua própria natureza, está proporcionado à natureza. Depois, claridade, porque claro, quando uma pessoa vai se unindo cada vez mais a Deus, de tal forma Deus vai assumindo aquela alma, vai embelezando aquela alma, que vai tornando aquela alma tão clara, tão bela, tão nítida, que todo mundo, ao olhar um santo ou uma santa, tem a impressão de estar olhando o próprio Deus. E por isso que muitas vezes, ao longo da história, santos e santas tiveram a graça de verem almas em estado de graça. Se eu não me engano, Santa Catarina de Sena viu uma vez uma alma em estado de graça e teve o desejo de se prosternar e adorar, porque ela dizia que aquela alma era tão, mas tão linda, tão extraordinariamente linda, que ela pensava que era o próprio Deus. No entanto, era uma alma em estado de graça. E sobretudo, uma das características que talvez mais atrai nos homens é quando essa alma é íntegra. O que quer dizer integridade? É algo que está completo. É algo que não sofre nenhuma diminuição, não sofre nenhuma espécie de mancha, deturpação, nada. Ela é aquilo para o qual Deus quis que ela fosse. E isso cria duas atitudes de alma. Uma, encanto. Nossa, eu quero ser como ela. Eu quero ser como ele. Eu quero aprender dele, eu quero aprender dela. Eu quero que ele me ajude, ou quero que ela me ajude. Uma vertente de alma. Outra são daqueles que, olhando a integridade, ficam furiosos, porque sentem que não são mais íntegros. E aquela proporcionalidade, aquela claridade e aquela integridade ferem os modos de ser dele ou dela. E isso acontece muito no convívio humano. E por isso que nós vamos começar já a primeira leitura a falar sobre uma alma que era íntegra, que depois que pecou, perdeu a integridade e passou a fugir de Deus. Fugir do perdão de Deus normalmente costuma ser a atitude de todas as pessoas que perdem a integridade. Adão e Eva. Adão peca. Pecando, qual é a primeira coisa que Deus vai falar com ele? Adão, onde estás? Ué, mas Deus sempre descia na brisa da tarde para conversar com Adão. Nunca teve dificuldade de encontrá-lo. Ele se expunha a Deus para conversar. Ele estava sempre à mercê de Deus. Por que agora ele se esconde?
Porque ele percebe que ele perdeu a integridade. E ele tem medo de se apresentar diante de Deus, sendo que Deus está chamando a ele com laços de amor. Deus quer perdoar. Só que o íntegro voa para Deus, porque ele sente que a alma dele é consonante com Deus. O não íntegro foge de Deus. Não somente foge de Deus, mas ele foge das coisas de Deus. Ele foge dos homens de Deus, porque ele sente que algo nele ficou tocado, manchado, quebrado, deturpado por alguma falta. O que é uma loucura, porque se eu desejo a integridade, eu vou à procura daquilo que vai me tornar íntegro de novo, e não fugir daquilo. E é o que Adão demonstra aqui. E se nós tivermos um pequeno tempo de vida espiritual, um pouquinho de experiência na vida espiritual, a gente vai perceber uma grande dor. Quanto dói ver almas que vão, prometem, em certo momento, não por falta de graça, nem é por falta de auxílio, mas que em certo momento, estes e estas não querem levar uma vida íntegra no serviço de Deus, e acabam caindo, como estrelas do céu, caem como pedregulhos na terra, e às vezes por coisas tão simples. Às vezes é uma pequena solicitação de um amigo, companheiro, da mesma idade, que olha para mim, sente minha integridade, e como ele já perdeu a integridade, o mal tem esse farejar. O mal sabe quando uma alma é íntegra. Ele sente, ele pressente. Sentindo, qual é o desejo dele? Deturpar aquela integridade. Então, às vezes, é uma revista imoral, que chega perto dos olhos de uma menina ou de um menino íntegro, inocente, e chega e diz, olha aqui, e mostra. E nessa hora, o respeito humano, o medo de dizer não ao pecado, leva o homem ou a mulher a olhar. Olhando, aquela integridade se vai embora. Depois que olhou, gargalhada do mal. Consegui arrancar de você o que você tinha. Isso é o que acontece na nossa vida espiritual, quando nós não queremos dizer não ao mal, não ao pecado, e queremos ser íntegros. Nós acabamos dizendo sim. E o que o demônio quer conosco? Quer que ele mesmo pegue a minha integridade e estralhasse? Não, o demônio é muito mais esperto. Ele quer isto sim, que eu mostre a integridade que eu tinha para ele, e eu diga, está aqui para você destruir a minha integridade. O demônio diz, não, eu quero que você a destrua. E a pessoa, com medo do que os outros vão pensar dela, olha para em torno de si e vê que todos estão olhando para ela, com olhares como que dizendo, então, quebre e nós seremos iguais. E nessa hora o que a pessoa faz? Ela mesma quebra a própria integridade com o pecado. Quando ela peca, o que o demônio faz? Ri dela, aclama, diz bem-vinda ao mundo dos coniventes. E depois diz para ela, está vendo aquilo lá? Foi você que quebrou. A culpa é sua. Aí entra o desespero. Aí vem a agitação. Aí vem o horror de si mesmo, e que se não para por aí, dá em morte. Morte física, porque a morte moral e espiritual já se deu. Então nós vemos o quanto é difícil mantermos-nos na integridade, não ser conivente com o mal. E aqui nós vemos na segunda leitura São Paulo aos Coríntios, que vai falar o quê? Ele é uma alma íntegra. E por que é íntegro? Ele é de uma altaneria, de uma audácia, que ele fala mesmo, não cessemos de falar. É preciso que falemos a todo momento. Sobre quem? Nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a moral. Ei, mas antes ele não era íntegro. Ele reconstituiu a integridade dele pela penitência e pelo amor. São as vias necessárias. Está bem, depois que ele se viu perdoado por Deus, acabou essa história de conivência com o mal. Agora, tudo por Deus, nada pelo mundo, demônio e carne. Essa é a audácia que só tem os íntegros. E por isso que quando Nosso Senhor vai dizer, na primeira leitura,
porém inimizade entre ti e o que dela nascer, entre a tua descendência e a dela, e ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Que inimizade é essa que Deus cria? É a inimizade dos íntegros contra aqueles que não são íntegros. O que mais causa terror nos maus? As almas íntegras, as almas que não dobram o joelho perante o erro, perante o feio, perante o hediondo, perante o pecado. Essas almas que se mantêm até bonito como uma garça, por exemplo. Quando a gente olha uma garça, às vezes ela está num pantanal, mas aquela alvura dela, aquela pureza dela, ela anda por cima daquele lodossal, daquele horror, e alguém diria, ela não se deixa tocar. Assim são as almas íntegras que vivem no mundo. Vivem no mundo, mas não são do mundo. Não se mancham com o mundo. Essas almas causam admiração. E essa admiração é o que restaura aquilo que muitas almas perderam pelo pecado. E são essas almas que são uma espécie de astros, por onde vão outros satélites ficar em torno delas para tentar saber como ficar cada vez mais íntegra. Mas também vão ter outros satélites que vão querer derrubá-la, que vão querer estar de olho com lupa para ver onde ele vai escorregar. E quando não escorrega, faz de tudo para escorregar. E quando não escorrega, fica com ódio. E querem o quê? Querem matar, querem difamar, como nosso Senhor Jesus Cristo. Os próprios familiares vão chamar ele de louco. Familiares chamaram ele de louco. Por quê? Porque eles viam que nosso Senhor era íntegro. Eles viam que nosso Senhor pregava uma mudança de vida, uma conversão que eles não estavam dispostos. E por isso que os fariseus, saduceus vão dizer o quê? É por Beelzebu que ele expulsa os demônios. O desatino total. E nosso Senhor vai dizer para eles, então quer dizer que o inferno está dividido? Porque se eu expulso em nome do demônio, os próprios demônios, então quer dizer que no demônio está um desastre lá dentro. E o que causa divisão no inferno? O que causa divisão na terra? São os homens íntegros. São os íntegros que criam pesos de consciência no mundo, na sociedade, nos maus. E o que os demônios não querem? A integridade. Quando ele consegue banir de uma região, de uma nação, do mundo, a integridade, é o maior brado que ele levanta contra Deus para dizer, olha aqui suas criaturas, todas manchadas. É o brado que ele dá. No entanto, Deus sempre mantém homens e damas íntegras, que sempre vão ser os luminares, vão ser os faróis, pelos quais nós devemos estar o tempo inteiro de olho, porque ali está a divisão, mas ali está a luta, ali está a glória, como nosso Senhor. Me lembro que uma vez, um demônio, numa possessão, disse assim, se eu tivesse no mundo 2 ou 3 sacerdotes como este, que este aí era, São Curadars. Ele dizia, meu reino já estaria derrotado. Por que ele dizia isso? Porque ele via em São Curadars um sacerdote tão íntegro, tão fiel, tão santo, tão puro, que aquela integridade machucava ele ainda sendo um. Se tivesse mais, ele estava perdido. E o que nós podíamos pedir no dia de hoje a Nossa Senhora? A graça da integridade. Como ser íntegro no dia de hoje? É muito fácil. Pedindo a graça de nunca compactuar com o mal mais próximo de mim. Eu sempre tenho um mal mais próximo de mim, que se não está dentro de mim, está muito próximo. Pedir a graça da fidelidade a tudo que eu recebo da Santa Igreja. Quando eu me dou conta do que eu recebo, eu quero dar. E não quero só receber mais. E o que um fiel católico deve dar, é dar o exemplo. É dar o exemplo da integridade. E pedir a Nossa Senhora, se caso eu tenha perdido a integridade, que ela pela via da penitência, ou pela via do amor, me ajude a restaurá-la. O que é possível. Que eu diga os santos penitentes, e que amaram tanto na história, que conseguiram restaurar. Agora nunca cedemos, ou conivemos, com certas faltas e pecados, porque o que o mal quer é só o meu primeiro rastejar, o meu primeiro ajoelhar para fotografar e dizer, agora eu já tenho algo sobre você, e você agora ou anda comigo
ou nunca me acuse mais. Isto é desde Adão até o último homem da história. Os maus têm lupas querendo, mas quando eles colocam a lupa no sol, ofusca. Quem são esses sóis? São as almas íntegras. E por isso que eles não querem olhar para o sol diretamente. Eles preferem vegetar na escuridão para ver se encontram um pouquinho e nunca encontram. Essa é a história do mal em relação ao bem ao longo de toda a história. E por isso que o bem, por ser belo, ele é íntegro. Ele atrai, ele é completo. Então vamos pedir a Nossa Senhora a graça da integridade, que nossos primeiros pais perderam pelo pecado e nós, talvez, tenhamos perdido também por muitos pecados. E quando começa a minha luta, Padre? Ao dizer louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, já começou. Que luta? A luta de aceitar o que o Padre falou e querer pôr em prática. Ah, mas eu não vou pôr em prática o que o Senhor falou. Já começou na negativa. Já faltou a integridade. Então peçamos a Nossa Senhora a graça da sinceridade ao ser íntegro e ao desejar sinceramente a graça da integridade. Porque são os íntegros que vão incomodar a história ao longo de todos os séculos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.